Clima de velório na Globo, depois da reunião com Marcos Vieira e o Marco Rubio. O que será que aconteceu, né, pessoal, para eles estarem tão tristes assim? Deve ser porque a reunião não acabou como o esperado, ou seja, o Marcos Vieira não conseguiu nada para o Brasil, não conseguiu tirar as sanções, ainda teve que ouvir algumas verdades do Marco Rubio. Vamos ouvir aqui, então já chega dando aquele like aí e sem mais Chegam delongas. aqui para a gente, aqui que transcorreu, Otávio, tudo bem na reunião. Equipe brasileira, comitiva brasileira de diplomatas, formada por diplomatas, basicamente, a nossa equipe era do Itamaraty, os americanos estavam com o representante do comércio, mas os itamaractecas, como se fala, animados com o desfecho da reunião. Pois é, não vai ter pergunta, como a Sandra explicou, porque a pergunta foi ótima, mas ótima para quem, né? Certamente foi ótima para o governo brasileiro, foi péssima para Eduardo Bolsonaro, né? Então, mas de qualquer maneira é uma sinalização aí de que as relações podem estar entrando nos trilhos. Ana? Não tem como evitar a ideia de que está se abrindo essa porta entre os dois países, de uma relação voltando a se normalizar. Vai demorar? Talvez, deve demorar, porque há pontos espinhosos ali. Mas, repetindo o que a gente falava antes, há interesses de parte dos Estados Unidos em questões brasileiras, né, econômicas especificamente, e também afastar o Brasil da China. Então, acho que a ordem que veio de Donald Trump para o Departamento de Estado era: vamos fazer esse encontro acontecer. Qual encontro? Trump e Lula. Então, a gente vai ter que ver se isso já foi marcado. Não, pelo visto, pessoal, esse encontro que aconteceu não foi nada bom, né? E aí eu trouxe para vocês a visão da Rede Globo, né? Dizendo que foi péssimo para o Eduardo Bolsonaro e foi bom para o governo Lula. Agora vamos ouvir um outro viés, vamos ouvir o viés da Jovem Pan, né? Que é o viés do que realmente aconteceu, né? Para você ver que não dá para confiar somente no que você ouve por aí, principalmente quando vem da Globo. Todo mundo que acompanha o 3 em 1, a gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países, né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa: houve um degelo nas comunicações, né, nas relações, com uma química, para a gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, Cine, eu preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo. O Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda não há detalhes
finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos. Inclusive, estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Porque do lado americano vem chumbo grosso. Não havia, até semana passada, nenhum tipo de conversa para amenizar isso. E agora veio a resposta. Não houve mesmo, sim. Olha a diferença de jornalismo da Globo, pessoal, que passou panos quentes aí, dizendo que o governo Lula saiu vitorioso, para o que realmente aconteceu aqui, que trouxe o jornalista aqui da Jovem Pan. Então, olha como é importante você escolher a fonte que você se informa para não ficar mal informado e com o viés errado. Tá bom? Chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação desse canal, né? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.